Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo que eu não sei nem como começar. Mas eu vou começar dizendo que talvez todo esse período que eu passei sem gravar vídeos aqui pro YouTube foi um período em que eu não estive parado, que eu estive me transformando, eu comecei a me entender de uma maneira diferente no mundo, continuei ativo e atuante dentro do movimento espírita, mas trazendo talvez mais lados meus, trazendo um pouco mais de arte, um pouco mais de criatividade e um pouco mais de autenticidade também. Então, acho que a melhor maneira de começar esse vídeo é me apresentando. Olá, eu sou o Júlio Sena e eu ocupei espaço neste canal de YouTube aqui por muitos anos, desde 2017, e aí depois da pandemia, alguns anos depois, eu parei, eu sumi e meu cabelo cresceu, olha só, cresceu bastante. E esse sumiço, ele passou por muitas descobertas sobre mim, muitas descobertas sobre a maneira como eu acreditava que eu poderia entender o espiritismo na minha vida e poderia levar isso para outras pessoas. Então, quem esteve comigo nesse período ou participou de alguns eventos acompanhou um pouco dessa transformação. Não sei, eu acho que eu tive um pouco de medo de trazer isso aqui para o YouTube, abrindo totalmente meu coração agora. Medo do que as pessoas poderiam achar, se elas iam gostar mesmo disso ou não, se esse era um conteúdo relevante, se seria útil ou se é só mais um blá 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 que está consumindo espaço na internet e está ocupando seu tempo agora. Não sei. Mas eu senti que esse era o momento de retomar. Eu já quero deixar aqui uma nota de rodapé. Esse não é um vídeo curto, esse é um vídeo de uma conversa, então ele vai durar o tempo que ele tiver que durar. Se você está num pique de rede social, de vídeo curto, de informação, papum, até como o meu canal foi por muito tempo, não vai ser aqui, então tudo bem se você não quiser continuar. Se você quiser, então pega aí o seu chazinho, o seu café, ou sua água e vem comigo. Então eu fiz um roteiro de vídeo que eu anotei aqui à mão, em que eu passo por uma introdução e uma reapresentação. Olá, já me reapresentei para você, seja bem-vindo ou bem-vinda. E eu pensei nesse vídeo em trazer 3 tópicos. O primeiro deles é falar um pouco dessa vida digital versus a vida real. Depois eu quero comentar sobre um evento que eu participei aqui na Bahia. Eu estou aqui na Bahia, estou em Feira de Santana agora. O evento já aconteceu, um evento que foi repleto de protagonismo jovem. Isso me deu muita esperança no futuro do espiritismo e da humanidade como um todo. E o terceiro, eu quero deixar uma dica que eu dei nas oficinas, eu vou falar rapidamente sobre as oficinas que eu apliquei nesse evento e também falar um pouco sobre encontros que eu tive ao longo desses dias. E depois eu quero comentar sobre presentes que eu recebi muito especiais, agradecimentos que eu quero fazer e deixar um recado final nesse vídeo falando sobre vínculos. Então tá aqui, ó. Este é o meu roteirinho. E o tchau, né? O tchau é característico aqui dos meus vídeos. Muito bem, falando sobre vida digital e vida real. Como eu passei muitos anos sem publicar nas redes sociais, é muito comum que as pessoas que só me conheciam através do meu Instagram, por exemplo, elas ficaram sem saber o que aconteceu com o Júlio. Júlio sumiu das redes. O que será que está fazendo? Do que deve estar se alimentando? Não sabemos. Mas eu estava aqui. E eu estava aqui muito atuante, participativo no movimento espírita. Eu fui para congressos, eu fui para vários eventos, fiz palestra, oficina, capacitação de evangelizadores e criei muitos novos contatos, muitas novas relações. Só que não tive esse ímpeto, essa vontade de trazer muito para a internet. Isso foi bom, isso foi legal, porque eu passei um período em que o canal foi crescendo e o Instagram também foi tendo uma repercussão, e aí eu achei melhor dar essa pequena pausa. Foi bom, eu acho que eu trago coisas interessantes e um jeito diferente de fazer vídeo. Indo para o segundo tópico desse vídeo, eu participei no final de semana da Páscoa do Engene e do Congresso de Juventude Espírita da Bahia. O Engene foi um evento que uniu 3 estados, então foi Bahia, Sergipe e Alagoas, que tem um carinho muito grande no meu coração, porque
O meu avô paterno nasceu em Sergipe e a minha avó paterna em Alagoas. E os meus avós maternos em Pernambuco. Então, tem um sangue nordestino que corre nessas veias aqui. E o que me chamou muito a atenção, além de o evento ter sido muito legal, a temática que era ecologia e espiritismo também super bem abordada, aprofundada, com oficinas, dinâmicas, palestras e tudo mais, é que é um evento organizado por jovens. Então você tinha no grupo de organização deste evento o protagonismo juvenil. E isso com o apoio das federativas desses estados, que é muito interessante, né? Você vê que a federativa está abrindo espaço para que a juventude assuma posições de responsabilidade, posições de tomada de decisão, de decidir como é que a gente vai fazer e como é que a gente não vai fazer. Então, eu deixo aqui esse meu carinho, meu agradecimento a toda a equipe do Ingene, do Congresso, que me convidaram, me trouxeram aqui para a Feira de Santana e que me permitiram aprender mais com vocês também. Vou tirar uma formiga que está aqui em cima da mesa. O meu papel aqui foi aplicar oficinas. Então eu tive oficinas com evangelizadores, foram 2. Uma com adultos não evangelizadores, achei legal que eles consideraram as pessoas que estavam aqui, às vezes pai, mãe de algum jovem, que ia ficar meio solto, meio perdido. Teve oficina também. E fiz a oficina para os jovens, é claro. Uma coisa que eu usei em todas as oficinas, e eu deixo aqui de dica para quem vai aplicar esse tipo de estudo, enfim, de prática, né? Que é a prática da oficina, é que em cada uma delas que tinha um tema, eu me apresentei utilizando a temática daquela oficina. Por exemplo, na oficina para a juventude e em uma das oficinas para os evangelizadores, eu quis trazer os elementos da natureza. Então a proposta era que a gente tivesse ali uma dinâmica de criação de vínculo, de ficar mais próximo, pensando e trazendo para o corpo também qual o elemento da natureza que a gente mais se afinizava: terra, água, ar ou fogo. E o meu é água. Então, quando eu fui me apresentar às pessoas, eu me apresentei a partir da água. De onde que vinha essa minha conexão com a água? Que vem desde a infância, desde que eu nasci. Inclusive com uma história com o meu avô de Aracaju, que nós viemos para cá. Eu era um bebê, eu era uma criancinha pequena, e eu vivia querendo ir para o mar. E ele ia comigo e ficava comigo no mar, e eu, aquela criança maluca, querendo ir lá ficar na água. Até hoje, né? Depois de muitos anos, eu continuo tendo uma conexão muito forte com a água. E isso eu chamo de apresentação contextual. Então, mais do que ir lá e falar de currículo, o que eu faço, não faço, etc., eu me apresentei a partir do elemento de contexto daquela oficina. E eu já fiz isso com palestras, eu já fiz isso com capacitações, e é super legal. E depois eu abro para algumas pessoas também fazerem. Então eu deixo aqui. Essa aqui foi uma das dicas que eu dei na capacitação de evangelizadores, que foi uma das oficinas, que eu trouxe lá 10 dicas de conexões para evangelizadores. Se você gostar, deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo só sobre isso. Gente, que coisa poderosa são os encontros. Sem brincadeira, eu encontrei nesse evento pelo menos 6 pessoas que em algum momento me conheceram, me convidaram para fazer live, principalmente na pandemia, grupos de mocidade aqui do Nordeste. Nós fizemos a live, os estudos e tudo mais, e aí no evento nós nos encontramos presencialmente, fisicamente, abraçavelmente. Foi muito legal, ouvi coisas lindíssimas, pessoas agradecendo o conteúdo, pessoas falando que assistiam os vídeos durante a pandemia, lembrando das lives. E eu confesso que isso mexeu com o meu coraçãozinho de jovem criador de conteúdos na internet. Eu tô ensaiando essa volta pro YouTube, não sei, acho que tem uns 3 anos. Já escrevi o roteiro, eu já gravei vídeos assim de cobertura, como esses que você tá vendo aqui, e nunca saía, mas eu recebi tanto carinho, tanto amor, mas assim, um negócio tão maravilhoso, que eu falei, cara, eu acho que eu vou usar essa energia pra gravar um vídeo. Nem que seja só um.
e eu espere mais 10 anos para gravar o próximo. Então, muito obrigado a você que me procurou no evento, que me deu um abraço, que me falou palavras muito legais. Isso realmente encheu meu coração de alegria. E olha só, eu ganhei presentes neste evento, presentes muito especiais. O primeiro deles foi um presente da própria equipe organizadora. E eu agradeço aqui a Ananda, super querida, que me convidou. Nós tivemos contato nesses últimos anos. E ela falou, você vai no Engene, a gente vai te trazer para o congresso, porque os jovens gostaram muito da sua oficina em Vitória da Conquista, que eu fui em 2024, e a gente quer você lá, também em Feira de Santana. E aí eu estava em busca deste livro aqui, ó. Livro do queridíssimo amigo Adeilson Salles, Carta aos Jovens. Um livro muito legal que eu comecei a ler hoje mesmo, e eu já estou mais da metade dele. E eu queria deixar aqui uma das frases, uma das páginas, que ele diz assim: vale a pena viver, é o título. E o trecho de Paulo na carta ao Timóteo é: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Então fica aqui esse recado pra gente, vale a pena viver. E aí eu recebi outro presente, olha isso aqui, que legal. Isso aqui é uma florzinha que eu ganhei da Mariana, lá de Vitória da Conquista, e ela fez pra mim com o papel que eu entreguei na oficina de jovens. E o último presente eu recebi da Nath, lá de Vitória da Conquista também. E olha, é muito fofo. Cara, olha esse mini Jesus que ela mesma que fez. Incrível, né? Eu achei demais, e aqui tá: brilha a sua luz, @comunica jovem espírita. Vou deixar aqui, ó, o @ para você conhecer. Eu amei esse Jesusinho. Vou levar para casa, vou levar para São Paulo, cheio da energia baiana. Então, muito obrigado a todo mundo. Por fim, um recado final sobre vínculos. Quando eu estava vindo para cá, para Bahia, eu estava conversando com a Ângela, que é uma queridíssima amiga de Minas Gerais, de Pouso Alegre, falando sobre o evento, e a gente estava marcando também um evento que eu vou para lá, em Pouso Alegre, e outro em Santa Rita do Sapucaí, também em Minas. E eu comentei sobre os vídeos, né? Que eu estava nesse ensaio de vai, não vai, volta. Eu falei, Ângela, olha, sei lá, me ajuda aí, você e o Guilherme, que é o marido dela, queridíssimo também. Bota meu nome aí no evangelho, nas preces. Vê se os espíritos, assim, o mentor, ele vem me dar uma chacoalhada. E ela falou, eu vou tocar um sino para você, né, acordar e ter essa energia, esse ânimo. Eu falei, não, Ângela, jogue o sino na minha cabeça. É disso que eu preciso, tomar vergonha na cara para voltar a gravar vídeo. Deu certo, Ângela. Deu certo. Obrigado a você e ao Guilherme pelo apoio, pelas preces, pelo incentivo. E aqui eu deixo o meu recado final sobre vínculos. Ontem eu conversava também com algumas pessoas no encerramento deste evento que foi maravilhoso, falando sobre vínculos. Esses encontros que a gente tem pelas diversas regiões do Brasil são mais do que um encontro de conteúdo, de palestra, de oficina. Na verdade, são encontros de vínculos. Eu reencontrei pessoas que eu conheci em Salvador em 2023, quando eu fui para o Congresso Espírita da Bahia. Eu reencontrei pessoas de Vitória da Conquista, que eu estive em 2024 na Semana Espírita de Vitória da Conquista. E eu conheci novas pessoas, agora de Feira de Santana e de outros lugares. De Juazeiro, de Serrinha, enfim, uma galera que a gente conseguiu conversar um pouquinho ali e criar algum vínculo. Então, gente, no fim das contas, é sobre a criação de vínculos. E tem um vínculo incrível que eu criei também com a cocadinha da Bahia, que eu vou comer já já. E é isso. Bahia, Bahia, meu povo. Lugar maravilhoso, povo acolhedor, que eu amei. Amei estar aqui, espero que eu volte em algum momento e que a gente se encontre por aí, seja na Bahia, em Minas, no Rio, em Santa Catarina, Mato Grosso, no Amazonas, não sei o que a vida nos reserva, tá certo? Então é isso, voltei, mas eu tô indo. Tchau!